Nós estamos estudando o capítulo 1 de Gênesis, o versículo 1. Quem lê para mim o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, por favor? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós já vimos bastante coisa sobre a existência de Deus e estamos nos aprofundando, vamos aí até mais, talvez um mês ainda, nos aprofundando sobre a questão da criação de Deus. O Deus que criou todas as coisas. Qual é a diferença da palavra criou e a palavra criou? Quem é que se lembra? Quem é que se lembra da diferença dessas duas palavras? Criou é só Deus, criar seria... Criou, qual é o significado da palavra? Criou, C-R-E. É especificado somente para Deus. Especificamente para Deus, por quê? Porque só Ele pode criar do nada. Porque só Ele cria do nada. E criou, porque daí eu posso criar as coisas com aquilo que já é criado. Muito bem. Hoje, na Folha de São Paulo, irmãos, no jornal da Folha de São Paulo, saiu uma matéria muito interessante sobre um projeto dos cientistas, um projeto que está acontecendo lá na Europa. Eles estão tentando criar o Big Bang. Inclusive aquela partícula de Deus, já conseguiram comprová-la, da partícula que gera a matéria. E interessante que eu lendo hoje essa matéria, eles fizeram um simulação digital, recria a evolução do cosmos em detalhes. Eles estão tentando recriar como que o cosmos, como que o universo se desenvolveu, como que ocorreu esse processo. Isso que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o que a humanidade tenta conseguir entender. E o interessante da matéria é que só alguns dados desse processo para eles gerarem isso. Eles começam, o começo deles já começa com 12 milhões de anos. Na ideia dos cientistas de hoje, o universo tem 13, quase 14 bilhões de anos. Isso é o que a ciência defende, de que o universo, não só a Terra, o universo tem 14 bilhões de anos. Eles começaram a medir até esse tempo do cosmos com 12 milhões. Esse processo do entendimento do cosmos, veja só a complexidade desse cálculo para fazer isso. Eles criaram pelo computador um cubo, pensa num quadrado. O quadrado tem quantos lados? 4. Um octágono tem quantos lados? Quantos? Eles criaram um cubo para uma forma para poder entender o universo. Esse cubo tem 350 milhões de anos-luz de lado. 350, um quadrado tem 4 lados. Esse cubo que eles fizeram para entender esse processo do universo, o computador calculou um cubo com 350 milhões de anos-luz de lado. Cada ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. Então, 350 milhões vezes 10 trilhões. Eu nem tive o trabalho de querer calcular quanto é que daria isso, porque eu sei que eu ia estragar meu calculador. Nunca mais ela ia ser feliz. Eu só calculo com ela o meu salário, então calcular isso, ela nunca mais ia ser feliz. Mas só veja a complexidade, para a gente poder entender a forma com que isso, irmãos, é só para fazer uma simulação. Este cálculo foi feito com 8.000 supercomputadores. Um supercomputador tem mais ou menos o tamanho do prédio aqui do Bela Vista. Hoje, um supercomputador japonês, é o maior computador que se tem do mundo,
é um prédio de 15 andares, só o computador. 8.000 supercomputadores para fazer esse cálculo. Durante 3 meses, trabalhando 16 milhões de horas para fazer um cálculo, para uma simulação do desenvolvimento do universo. Eles não criaram nada, só fizeram uma simulação. Como que pode ter acontecido? Para entender, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou. Como que foi isso? Um processo extremamente complicado, porque agora que vem o interessante, porque é interessante que Deus dirige a gente, quando a gente está se aprofundando num tema, alguma coisa, Deus nos dirige. A mente que caiu na minha mão, eu estava lendo a Folha de São Paulo e caiu de hoje, inclusive, e eu estava preparando o culto de hoje do porquê. Por que a ciência tem essa insistência toda em estar combatendo o livro de Gênesis? Hoje nós vamos tratar disso. E olha o trabalho que eles tiveram para fazer uma simulação disso que está no versículo 1 do livro de Gênesis. Mas para que esse trabalho todo? Primeiro, porque no livro de Gênesis nós vamos ver homens e mulheres de Deus que não tem paralelo na Escritura. Por exemplo, aqui eu coloquei só alguns, mas um exemplo, Enoque. Vamos ler lá no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 23, versículo 24. Por que Enoque é tão especial? Por que Enoque é uma pessoa tão interessante? Por que ele está na Bíblia? E por que ele está no livro de Gênesis? Quem lê para mim? Gênesis capítulo 23, versículo... Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, enquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus, e Enoque foi tomado. Por que Enoque é interessante, irmãos? Porque Enoque, no livro de Gênesis, está falando sobre o quê? Quem é que me responde? A figura da igreja. Muito bem, irmão Jaime. A figura da igreja. Quem anda com Deus é tomado por Deus. Veja que Jesus vai dizer no livro de João, capítulo 14, o que ele diz lá? Capítulo 14, os primeiros versos. Não fique abatido, não. O que ele diz? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês: eu vou, mas eu venho vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, Jesus, irmãos, quase 6.000 anos depois de Enoque, está falando o que aconteceu com Enoque. Não tem paralelo. Mas tem um profeta que também foi tomado. O profeta tem outra situação e não está em Gênesis. Não tem paralelo a Enoque. Olha Noé. Irmãos, tente imaginar. Hoje a gente tem a Bíblia. Qual é a vontade de Deus para mim? Você tem a Bíblia. Essa pergunta está respondida. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, você tem culto, você tem profetas na igreja, você tem tanta coisa para responder. Tente imaginar Noé sem escritura nenhuma, sem nada, e Deus diz para ele: construa uma arca. Mas como assim? Não tem paralelo. Não havia chuva, como a gente já havia a gente diz muito que não tinha chuva na época de Noé. Já havia sim, já havia água que caía do céu, não como era e não como foi no dilúvio. Mas Noé não tinha essa bagagem toda. Poxa, Deus falou comigo. Aí eu chegar aqui para os irmãos e dizer: Deus falou comigo. Muito bom, que bom, pastor. Ninguém vai pegar o olho para mim. Agora Noé dizer: Deus falou comigo. Que Deus, em primeiro lugar? Deus mandou fazer uma arca. O que é a arca? Não porque vai haver um dilúvio. O que é dilúvio? Não tem paralelo.
onde é que está a história desse homem? No livro de Gênesis. Onde está a história de Abraão? Livro de Gênesis. Onde está a história de Isaac, de Jacó, que brigou com Deus, que caiu no braço do anjo do Senhor? Onde está a história deles? No livro de Gênesis. Onde está a história de José? Não tem paralelo na Bíblia de uma história tão belíssima, tão rica em detalhes. Onde está essa história? No livro de Gênesis. Todos eles, irmãos, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles vão ter uma característica importante. Grandes histórias, sim. Qual é o Deus que eles acreditam? Abra aí, por favor, a sua Bíblia, Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, quando Abraão vai falar com o rei de Sodoma. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma. Preste atenção na resposta de Abraão, para você ver qual é o Deus que Abraão acredita. Leia, Jair. De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Olha só, o Senhor, Ele manda. Segundo, Ele é Deus Altíssimo. Terceiro, Ele é Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. A minha fé, irmãos, preste atenção nisso, porque isso é um detalhe importante sobre Deus, que hoje está fugindo das nossas mãos. Porque hoje a gente é bombardeado com essas informações da ciência, não porque houve evolução, e a gente começa a acreditar que as coisas não foram criadas por Deus, e sim foram criadas pela evolução. Esse Deus que é Criador, irmãos, é a base de uma fé que acredita que tudo isso aqui, matéria, foi criado por Deus. Se foi criado por Deus, isso aqui está debaixo da autoridade de Deus. E se está debaixo da autoridade, olha, uma coisa vai levando a outra. Criado por Deus, está debaixo da autoridade de Deus. E se está debaixo da autoridade de Deus, Ele tem poder para mudar a matéria, para que o plano dele seja cumprido na minha vida. Os irmãos estão me entendendo? Isso é importante. Eu vou repetir, porque isso é importante. Por que a história de Enoque acreditava num Deus, irmãos, que podia mudar a matéria, podia mudar. Eu, ser humano, eu posso morar onde está Deus. E Noé acreditava que, embora o dilúvio, eu nem sei o que é isso, mas esse Deus que fez todas as coisas vai fazer isso acontecer. Ninguém acreditou em Noé. Todo mundo morreu no dilúvio, a não ser sua família. Não acredita nessa história de cinema que colocou gente que não acredita nisso. Aquilo ali é falso, aquilo ali é mentira que está passando no cinema. A história verdadeira bíblica, Noé coloca a sua família, ninguém crê nele. Porque os irmãos acham que é complicado acreditar que Deus criou todas as coisas hoje? Isso sempre foi difícil. Isso sempre foi difícil acreditar, de que foi Deus quem criou as coisas. Então Noé faz isso com base nesse Deus. Abraão ouve um Deus que ele não sabe quem é. Ele está aprendendo sobre Deus, mas ele sabia internamente que aquele Deus tinha poder. Ele era o Criador de todas as coisas. Você tem que crer nesse Deus, porque foi Deus quem criou, e todas as coisas estão embaixo do seu poder. Meu casamento, Deus tem poder. Minha saúde, Deus tem poder. E se você crê nesse Deus, irmãos, você se torna tão grande quanto esses homens de Gênesis. O problema é que a gente acredita em Deus, a gente acha bonita até a história de Jesus. Pô, que bonito! Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, não é agnóstica, uma pessoa gnóstica, que crê nas coisas espirituais, mas crê de forma a não obedecer. E tem muitos crentes hoje dessa forma. Acreditam em Deus, mas não creem que Deus tem poder para mudar a sua situação.
não creem que Deus tem poder para realizar as coisas. Só me lembrando agora, a gente lê sobre Abraão e a gente prega muito, a gente gosta muito desse texto. Quando Abraão vai oferecer seu filho Isaque como sacrifício, e ele está disposto a matar Isaque, portanto ele coloca Isaque em cima do altar. Por que Abraão não sacrifica Isaque? Tem que responder. Não. Por que ele vai lá e faz aquilo? Pela fé, sim, pela fé. Pela obediência, sim. Mas por quê? Ouça, irmã Viu. Fala de novo, irmã Viu. Para mim... Não é para a senhora. Agora só estragou a resposta. Não, ele acreditava. Não é para a senhora, porque essa é a verdade. Diz. Ele acreditava que Deus podia ressuscitá-lo. Onde está isso? Isso está escrito em Hebreus. Quem é que acha para mim? Agora eu não sei a referência, mas Hebreus, o autor Hebreus vai dizer isso, que Abraão sacrifica seu filho porque acreditava que Deus iria ressuscitá-lo. Se Deus fez todas as coisas, se eu acredito nisso, meu irmão, se eu acredito que Deus fez todas as coisas, se eu qual é? Ok. Essa é a palavra do Abraão, filho. Não, nós vamos adorar a Deus, é verdade. Muito bem, irmão. Irmã está lendo a Bíblia. Quem é que lê para mim Hebreus aí? Que acha para mim Hebreus? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentro do corpo. Exatamente. Hebreus quanto? 19. Hebreus 19, hein? 11 e 19. Não é simplesmente uma fé, irmãos, mas Abraão acreditava num Deus que tinha poder para realizar isso. Abraão acreditava num Deus que tinha poder para mudar as situações, e é por isso que o livro de Gênesis é tão combatido, porque se eles quebrarem isso da nossa fé, eles tiram tudo quase de Deus de nós. Porque se eu não acreditar, irmãos, que Deus pode mudar meu casamento, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu sirvo? Olha os jovens que vão ser jogados na fornalha. Escute, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, olha só, eles acreditavam que Deus tinha poder para livrá-los daquela fornalha. Deus tinha poder para mudar aquela situação. Mas nós, irmãos, nós entramos em pânico, nós entramos em crise, porque a gente começa a duvidar de que Deus tem poder para mudar isso. Ande com Deus e aprenda desse Deus que tem todo o poder. Aleluia, aleluia. Primeiro motivo. Segundo motivo importante de que tanto se combate o livro de Gênesis é por causa do juízo. Nós, seres humanos, nós acreditamos que tudo, irmãos, está à nossa disposição porque nós queremos ser felizes. A frase que mais você ouve hoje na televisão, no jornal, com pessoas qual é a frase mesmo? O que importa é ser feliz. Então você pode casar homem com homem, porque o que importa é ser feliz. Então você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque o que importa é ser feliz. Mentira. O livro de Gênesis vai nos mostrar que nós temos um Deus que tem todo o poder, que Ele é criador e que Ele nos trará juízo. Ele nos trará a juízo. Não precisava do livro de Apocalipse para dizer isso. Não precisava Jesus dizer isso. Não precisava o resto das Escrituras dizer isso. O livro de Gênesis já diz que na minha moralidade, que no mundo ético do ser humano, nós temos um limite. E o limite foi colocado por Deus. Se você
você ultrapassar esse limite, você vai vir a juízo. 2 vezes, irmãos, 2 vezes, no livro de Gênesis, Deus entra com juízo na humanidade. 2 vezes. Na primeira vez, no dilúvio, com Noé. Na segunda vez, não deu nem 700 anos depois, ele entra com juízo no tempo de Abraão agora, em Sodoma e Gomorra. Na primeira vez, Deus entra em juízo através das águas. Na segunda, através do fogo. E na terceira, vai ser através do sangue. Armagedon. Deus entrará com juízo na terra. Eu vou, o livro de Gênesis, irmãos, diz para mim claramente: eu vou responder pelos meus atos. A forma como, meus atos e omissões também. Porque tem crente que acha que simplesmente seguindo parte daquilo que Jesus mandou. Tem muitas pessoas que têm essa ideia fixa dentro da igreja: se eu seguir parte daquilo, então não. Os meus atos e as minhas omissões, Deus me trará a juízo. Minhas omissões, pastor? Como assim? Você tem sobre tua vida uma ordem de evangelizar, por exemplo. Ou você acha que nós não seremos cobrados pelos nossos vizinhos que estão indo para o inferno? Ou você acha que para Deus está tudo bem nisso? Eu estou dentro da igreja, eu estou bem, tenho Jesus, e eu não abro a minha boca para testemunhar, eu não abro a minha boca para falar de Jesus. Está tudo bem? Não está tudo bem. Quer ver como foi profético? Eu estou dizendo que hoje está uma beleza o culto. Salmo de número 30, que leu o irmão Adus. Vamos ler o verso que ele diz sobre a morte. Olha só, no verso 9: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Porque quais são os dois motivos da gente estar vivo? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Sabe por que você está vivo? Sabe por que eu estou vivo? Eu estou vivo para louvar a Deus, e em segundo lugar, para proclamar a fidelidade de Deus. Proclamar, usar a minha vida, o meu corpo, o carro, os bens, aquilo que Deus me deu, para proclamar a fidelidade de Deus. Existe um Deus, por isso nós estamos vivos. Não é só vir ao culto, não, irmão. Não é só a questão, não, mas eu não estou lá na balada. Não, mas eu não estou lá no carnaval. Não, mas eu não chamo palavrão. Não, mas eu não estou na prostituição. Isso é importante. Agora, também é importante obedecer os comandos do Senhor. E uma palavra de Deus sobre a nossa vida é: ide, evangelizai, proclamai, proclame a fidelidade de Deus. Ficar dentro da igreja simplesmente, querido, nós vamos ser colocados em juízo. E o livro de Gênesis nos lembra isso. A minha moralidade, ela não é irrestrita. A minha moralidade, Deus colocou para nós um caminho. Deus colocou para nós claramente um limite. Eu estava ouvindo uma pessoa ainda hoje, ao fazer aconselhamento, e isso é tão interessante. E eu estava com o casal, conversando com eles hoje pela manhã, e a pessoa assim para mim: pastor, porque ele me mandou um torpedo às 6:30 da manhã, e eu fiquei admirado que às 6:30 da manhã ele tivesse acordado, porque eu conheço a pessoa, e aí isso mas o que foi que me mandou às 6:30 da manhã um torpedo? Não, rapaz, é que agora eu estou dormindo tão bem, eu vou dormir 11 horas, meia-noite, 6 horas, estou acordado. Mas o que aconteceu? Eu comecei a colocar em prática aquilo que o Senhor tem me mandado. E o Senhor não era eu,
era a palavra de Deus. Confessaram pecados. Confessaram, o casal estava em pecado. Confessaram pecados. Falaram o que estava acontecendo. Firmaram um pacto com Deus. E disseram: pastor, nós viemos aqui só para de novo dizer para o Senhor obrigado e tal. E eu fiquei extremamente feliz. Ele estava dormindo bem, ele estava com a saúde boa. Mas por quê? Simplesmente porque estava botando em prática a palavra de Deus. Juízo, irmãos. O juízo de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. E eu lhes digo mais: esse espírito de prostituição, esse espírito da homossexualidade hoje na nossa sociedade já é ação do juízo de Deus. Uma vida depravada já é uma ação do juízo de Deus sobre nossa sociedade. Queridos, traga a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus. Esse Deus que é Criador. Esse Deus que nos traz a juízo. E terceiro ponto, irmãos, que é muito importante da gente ter uma fé num Deus que criou todas as coisas, porque acaba com as desculpas. Porque se tem uma coisa que o ser humano tem muito, é desculpa. Desculpas. Ah, o meu casamento está assim por causa daquilo, a minha vida está assim por causa daquilo outro, a minha vida financeira é assim por causa daquele assado. E a gente tem um monte de desculpa. Agora, irmãos, quando a gente está com a nossa vida firmada em um Deus que tem todo o poder, acabam-se as desculpas. Eu não tenho mais desculpa para nada. Porque se a minha fé está colocada em um Deus que tem todo o poder, eu não tenho mais desculpa. Não tenho mais desculpa para viver tristeza. Quantos crentes que abriram porta da sua vida para a tristeza? Ah, mas pastor Lênin, o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe do que o senhor está falando. Se o senhor botasse o meu sapato, se o senhor tivesse o meu carro, o senhor ia ver. É verdade, irmãos. Nós passamos por muitas situações. Nós passamos por situações terríveis, angustiosas. Mas quando nós temos a fé firmada em um Deus que tem todo o poder e é criador de todas as coisas, a gente vai estar na prisão apanhando a doidada, mas nós vamos cantar. O que diz o texto que o irmão Antônio leu para nós? Vamos voltar para o Salmo 30. Vamos voltar para o Salmo 30. O que diz o texto? Olha só, o verso primeiro: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me Quem tem outra tradução aí? Tu me reergueste. Quem tem outra palavra aí? Exaltaste. Porque tu me exaltaste. Quem tem outra tradução? Porque tu me socorreste. Mas quem é esse Deus? Está em letra maiúscula todo o nome aí na sua Bíblia? Na sua Bíblia. Alô? 1, 2, 3. Ah, o Senhor? Senhor. Está escrito todo em letra maiúscula. Porque esse Deus é Iavé. Iavé é o Deus criador de todas as coisas. Esse Deus, irmãos, ele é socorro. Esse Deus nos reergue. Nós estamos caídos, prostrados, mas esse Deus nos ergue. Eu tenho esse Deus, então eu não tenho desculpa. Os irmãos conseguem entender isso? Que Deus que eu tenho, irmão? Que Deus é esse que eu tenho? E eu me invento um monte de desculpa. É claro que o namorado pode me ferir. É claro que o marido pode me magoar. É claro que a esposa pode isso, pode aquilo. Mas se eu tenho um Deus que tem poder para mudar as situações, eu não permito com que isso altere a minha vida. É outra realidade que nós estamos falando aqui.
estamos falando aqui de alguém que está sendo cuspido, de alguém que está sendo espancado, de alguém que colocaram uma coroa de espinho na cabeça, de alguém que estão pregando ele na cruz. E o que ele está dizendo? Está xingando? Os irmãos se lembram de Jesus xingar? Os irmãos se lembram de Jesus amaldiçoar? O que ele está fazendo, irmãos? Digam para mim. O que Jesus está fazendo? Não seja assim tão tímido. Responda. A vontade de Deus. O que ele está fazendo? Ele está oferecendo perdão. Porque ele não está permitindo que aquela situação altere ele. Jesus não está permitindo com que o mal exterior mude o que ele é no seu interior. Jesus não está usando o mal do mundo como uma desculpa. E vamos fazer um parênteses aqui. O irmão Adulto fez um parênteses na leitura e me pergunta fazer um parênteses aqui. Se Jesus, irmãos, só supondo, se Jesus, na hora ali da martelada na mão, o camarada me erra o prego e mete o martelo no dedo de Jesus, se Jesus xingasse o soldado, eu ainda perdoaria Jesus, porque ele disse, pô, aquela situação, puxa vida, Jesus não se permitiu a isso. Divinamente ele não estaria perdoado. Exatamente. Jesus não se permitiu com que o mal exterior, Jesus não permitiu com que o marido mudasse o que ele é lá dentro. Jesus não permitiu com que o mal exterior mudasse o que ele é lá dentro. Por quê? Porque a fé dele estava num Deus que era todo poderoso. E ele oferece perdão. Irmão, é outra coisa que nós estamos falando aqui. Mas isso aqui é outra coisa. É exatamente isso. É outra. Por que é Enoque? Por que é Abraão? Por que é Jacó, Isaac? Por que é José? Homens extraordinários. Porque a fé dele estava num Deus de extraordinário. Qual é o antônimo de extraordinário? Ordinário. O que é ordinário? Qual é o significado de ordinário? Comum. O meu Deus, irmão, escuta isso. O meu Deus não é um Deus comum. O meu Deus não é Buda que tem frasezinhas bonitas e acabou. Meu Deus não é Allah que fez alguma coisa lá na cidade e que fez alguma coisa lá e acabou. O meu Deus não é Allan Kardec, não é esse. Não, senhor, isso é coisa comum. O meu Deus é de extraordinário. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus que diz para mim e para você? E eu queria que você lesse esse texto como ele está escrito ali, imaginando ele. O texto diz assim: Jesus, porém, olhando para eles. Eu queria que você lesse esse texto como que o texto está dizendo. Jesus olhando para eles, nós agora. Jesus olhando para mim, Jesus olhando para você, Jesus, porém, olhando para eles, diz: para os homens é impossível, mas para Deus do extraordinário, Deus do fora do comum, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Qual era o Deus que Jesus acreditava? Jesus acreditava no Deus que fez todas as coisas e que todas as coisas estão no comando da palavra dele. Qual é o Deus que você acredita, meu irmão? Aleluia. Qual é o Deus que você acredita? É um Deus de uma cruzinha que eu carrego no pescoço? É um Deus de uma aliancinha que isso aqui é um símbolo disso, aquilo? Ou é um Deus que faz e que realiza o extraordinário? Salmo de número 30, novamente. Vamos ler o verso de número 5. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe
rompe a alegria. Verso 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Como é que diz o teu verso 11, Jaime? Salmo de número 30. Michele, lê para nós. Quem está com a Bíblia aberta? Salmo de número 30, verso 11. Converteste o meu pranto em folgueira, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Aleluia. Escuta, irmãos, tu mudou a minha situação. Você está entendendo? Quem tem poder para mudar a situação? Quem tem poder para mudar a minha tristeza em alegria? Quem tem poder, pastor, para mudar essa dor que eu tenho? Quem tem poder para mudar isso da minha vida? Vamos ler de novo o verso 11? Leia de novo o verso 11, outra pessoa. Está aberto aí, Gustavo? Tornaste o meu pranto em folguedo. Essa linguajar também é muito antiguada. E continua. Tiraste o meu cilício, que era o saco de tristeza que o judeu colocava sobre ele, quando ele estava num jejum de pranto, de tristeza. Tiraste o meu cilício e me vestiste de alegria. Quem faz isso, irmã Rosa? É o pastor Lemos, é o bispo, é o pai de santo. Quem tem poder para mudar a nossa situação, irmãos? Quem tem poder para mudar o que é matéria? Só aquele que tem todo o poder. Creia nesse Deus, viva esse Deus e faça as coisas do jeito desse Deus. Porque quando nós fizemos as coisas do jeito desse Deus, Ele responde com graça, Ele responde com milagre sobre a nossa vida. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bendita palavra. Eu te agradeço, ó Deus, pelo que Tu tens ministrado aos nossos corações. Nesta noite, Senhor, nesta noite abençoada em que a Tua palavra a nós foi ministrada, Senhor, que esse Deus que tem todo o poder, que muda situações, Senhor, que muda a minha saúde, que muda as minhas finanças, que muda, Senhor, a minha vida emocional, sentimental, esse Deus que tem poder para mudar as circunstâncias do meu casamento, as circunstâncias da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, vem e toca sobre os teus filhos, mudando, Senhor, as circunstâncias, mudando, Senhor, Pai querido, trocando as vestes de tristeza por vestes de alegria. Vem nesta noite, Senhor, aleluia. Tenha um encontro, Senhor, com os teus filhos, e que eles possam ter a sua fé restaurada, a fé novamente revivificada, Senhor, nesse Deus que nos reergue, nesse Deus que nos põe em pé, nesse Deus que pela manhã nos traz a alegria. Em o nome de Jesus nós oramos, crendo nesse Deus que tem todo o poder. Amém e amém.